sequência, um habeas corpus número 2 da pauta, advogado inscrito Dr. Anderson de Santa Rita. O relator sou eu, o voto 20.461, segunda juíza desembargadora Maria Tereza, terceiro juiz desembargador Xavier de Souza. Dr. Anderson está presente? Bom dia, excelência. Dr. Anderson, se o senhor dispensar a leitura do relatório, o senhor já tem a palavra para a sustentação oral. Dispenso, excelência. O senhor está com a palavra, muito obrigado. Agradeço. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador Alexandre Carvalho de Almeida, presidente e relator desse habeas corpus, excelentíssima senhora desembargadora doutora Maria Tereza do Amaral, revisora, excelentíssimo senhor desembargador doutor Nilson Xavier de Souza, terceiro juiz, ilustre representante do Ministério Público, doutor Marco Antônio, senhores advogados, servidores, cumprimento a todos e saúdo em nome da advocacia. Trata-se de um habeas corpus decorrente de prisão em flagrante, onde a prisão ela foi convertida em prisão preventiva a pedido do promotor de justiça natural da comarca de Itu. Sua Excelência, Dr. Hélio Vilaça, o juiz de origem, acolheu o pleito ministerial sobre o fundamento da custódia cautelar que se faz necessária para a garantia da ordem pública, já que o delito de tentativa de homicídio é dos mais graves existentes. Deixa sequelas permanentes nas vítimas, aflige a sociedade e indica a personalidade violenta do agente. A prisão também é conveniente para a instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal. Embora primário, a gravidade concreta da conduta não permite a concessão de qualquer benefício. Eu reforço a Vossas Excelências que o caso se deu no interior do alojamento do paciente, onde o paciente trabalhava, um restaurante, e após uma discussão por razões ainda não conhecidas, vão ser apuradas no processo de origem, o paciente desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima. A vítima não faleceu, recebeu os socorros por horas eficazes e, por enquanto, o processo caminha de forma regular, doutor Alexandre. O réu já foi denunciado pelo homicídio qualificado por motivo fútil, tentado, nos termos do artigo 14, inciso 2 do 121. Ele já foi denunciado, já houve o recebimento da denúncia, apresentou já a defesa prévia, já constituiu advogado, foi citado. A rigidez processual ela está perfeita, não há o que se falar de qualquer irregularidade com relação ao decurso do processo. A audiência está marcada agora para o dia 16 de abril. As folhas 58, o juízo informa Vossa Excelência. Sendo bem direto à tese defensiva, é a ausência de cautelariedade da prisão preventiva, doutor Alexandre. Por que ausência de cautelariedade? O réu tem 31 anos de idade, nunca respondeu a qualquer processo criminal, nem mesmo ato infracional quando menor. As folhas 19 tem a certidão de objeto e pé, que ele é primário, bons antecedentes, ele não tem um histórico de violência. Ele tem residência fixa aqui na comarca de Campinas. Ele mora junto com a irmã, eu juntei aos autos o comprovante de endereço, um contrato de locação autenticado em cartório. Ele mora junto com a irmã, tá? As folhas 47 a 49. Ele trabalha registrado desde os 16 anos, com carteira assinada, e no caso foi preso, estava no trabalho. Eu juntei a cópia da CTPS, as folhas 35 a 41. Ocupação lícita, sempre trabalhou, não é evadiu, tem bons antecedentes, é primário. Logo assim, avocar garantia da ordem pública, nós precisaríamos entrar na concretude do elemento. Qual que é a concretude? Histórico de violência ele não tem. Pela experiência, pela formação ímpar que o senhor tem, a formação humanística que o senhor tem, a formação técnica, nós sabemos que nenhuma agressão ela é gratuita, a não ser para um caso muito raro de doença mental, mas geralmente sempre tem um plano de fundo a ser apurado. E no caso dos autos aqui, vai ser apurado junto ao juízo de origem, repito, reforço, o processo tá correndo regularmente. Então, garantia da ordem pública, eu não vejo elementos concretos. Da mesma forma, a aplicação da lei penal. Doutora Maria Tereza, por quê? Em que sentido? A aplicação da lei penal precisaria que a decisão respeitosamente ora utilizada tivesse
imputasse algum elemento concreto que demonstrasse que o réu vai fugir, que o réu não vai atender os chamados da justiça, que o réu vai estar perturbando a instrução processual, ameaçando testemunhas, e nós não temos isso. Está tudo bem claro, a maioria dos mandados já foi cumprida, as testemunhas já foram intimadas, os laudos, tanto o exame de corpo de delito da vítima quanto o do próprio réu, já estão juntados aos autos, não tem qualquer problema dele causar perturbação ao processo. E fugir, ele não vai, ele tem residência fixa, bons antecedentes, não tem elemento concreto que demonstre que ele vai fugir, vai se furtar da aplicação da lei penal. Logo, entendo eu que a melhor orientação jurisprudencial, e eu sei que essa Câmara segue as posições tanto dos tribunais superiores, STF quanto STJ, em que sentido? A análise de pedido de revogação de prisão tem que ser feito caso a caso. E no caso aqui dos autos, nós não temos elementos. Eu cito um precedente da 10ª Câmara Criminal, eu transcrevi na minha peça de habeas corpus, a 10ª Câmara, como relator, Sua Excelência, o Dr. Nuevo Campos, aonde crime de homicídio, um racha, 2 vítimas fatais, e ainda assim, de cara, cauteloso, como Vossa Excelência também ele não concedeu liminar, apurou melhor, fez a cognição sumária, apurou melhor e concedeu a ordem com medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente respondesse a todo o processo solto. De igual forma, eu cito também um precedente, um brilhante voto de Sua Excelência, o voto do HC 143.641, aquele em que a paciente ela foi presa por tráfico de drogas, organização criminosa, e Sua Excelência liminarmente substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, baseado no entendimento do STF. Nesse caso, doutor Alexandre, não é diferente. Em que sentido? Não é diferente porque, se as orientações precisam ser analisadas caso a caso e com elementos concretos, a excepcionalidade da medida não tem, concretulidade da medida não tem, garantia da ordem pública, não há. No caso aqui nós temos, sim, diante de um crime grave, supostamente vai ser apurado, mas não temos nenhum elemento que possa dizer que a liberdade do paciente possa causar qualquer prejuízo à instrução processual. E, por finalizando, eu não quero tomar o tempo de Vossas Excelências, mas o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ela trouxe algumas inovações interessantes e pontuais para que a gente pensasse. E eu cito aí o artigo 315. 315, peço licença para ler. Um só aspecto, não quero tomar tempo de Vossas Excelências. 315 diz que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Cito o inciso 2º. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Aqui é um standard decisório que homenageia a cautelariedade da prisão, a presunção de inocência, os direitos humanos, as garantias individuais. Em que sentido? Em que a prisão ela tem que ser a última opção do julgador, ela não pode ser a primeira. E se basearmos nesse sentido, a gente vai vamos verificar, Excelências, que os preceitos invocados, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a rigidez do processo, elas se fizeram presente em algum momento, hoje elas já não mais subsistem. Por quê? Isso tudo demonstra que o paciente ele pode responder o processo em liberdade, ele não tem qualquer problema a liberdade dele em ser colocada em risco. Por isso, dentro desse raciocínio, eu finalizo com as lições do nosso juiz aqui da comarca, Dr. José Henrique Torres, juiz do júri. Desde os bancos acadêmicos, ele sempre passa para nós que a defesa ela tem que manejar, trazer as teses dos direitos humanos, as garantias fundamentais, o devido processo legal, não formal, mas substancial. E a garantia de poder responder um processo em liberdade é uma efetividade, é uma garantia que o devido processo substancial passa. Mas não adianta só os advogados. Os advogados podem falar, o Ministério Público pode dizer, as defensorias públicas podem trazer, mas, Excelências,
Quem garante, doutor Alexandre, a efetivação dos direitos humanos é o Poder Judiciário. São os juízes, são os desembargadores, os ministros, e nesse caso, Sua Excelência pode garantir a efetividade dos direitos humanos e da presunção de inocência do paciente. Por isso, por derradeiro, eu peço a Vossas Excelências a concessão da ordem para que a medida extrema seja revogada e o réu possa responder ao processo em liberdade. Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, doutor Alexandre, eu peço, suplico, que seja garantida uma das medidas cautelares diversas da prisão, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca, o reconhecimento domiciliar, noturno, nos dias de folga. Elas vão homenagear a presunção de inocência e o devido processo legal. Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson. A sua palavra ao Procurador de Justiça, doutor Marco Antônio. Senhor presidente, senhores desembargadores, digo professor, excelências, de fato, compete ao Poder Judiciário assegurar todos os preceitos fundamentais. E, dentre os preceitos fundamentais, aquele que é mais importante, eu digo, e é exatamente este que nós estamos tratando. E não vejo muito o que acrescentar depois daquilo que a própria defesa acabou de articular. A defesa articulou que a prisão preventiva ela foi devidamente decretada e fundamentada. A defesa informou que a denúncia já foi recebida. A defesa informou que a resposta escrita já foi apresentada. A defesa informou que para 14 de abril, se eu não me engano, já está designada a audiência para início de instrução. A própria defesa afirmou que todas as cartas precatórias e intimações já foram expedidas, de maneira que eu não vejo muito mais o que dizer, além de fazer dois acréscimos, que não se trata de gravidade abstrata, mas sim de gravidade concreta. E não me parece que uma pessoa que tem uma personalidade voltada à prática de algum crime trouxesse uma faca se dentro do alojamento onde se encontrava no restaurante onde trabalhava. Situação essa que não foi esclarecida. Situação também essa que não foi esclarecida, ainda que se diga que ninguém gratuitamente dá uma facada em alguém, a questão está sendo discutida pelo motivo fútil. Talvez esse seja um dos principais motivos para que se possa impedir a liberdade, principalmente neste momento. Até porque não foi afirmado aqui, nesse momento, embora conste dos autos, que antes de esfaquear a vítima em região nobre, no abdômen, o réu já estava contido pelos demais que se encontravam naquele momento. E ele se desvencilhou e agrediu a vítima, que trabalhavam todos no mesmo local. De forma concreta, reaproximação possível com vítima e testemunhas. A liberdade, nesse momento, entendo que é absolutamente temerária, mas eu não poderia deixar de citar, senhor presidente, digno relator, as duas situações que foram mencionadas aqui pela ilustre defesa. A primeira delas, muito embora não tenha sido oriundo da corte, faz menção a um crime de acidente de trânsito pelo dolo eventual. E a segunda afirmada, que foi na lavra de voto de excelência, me lembro bem desse caso, onde foi uma associação ao tráfico, se eu não me engano já está inclusive sentenciado, mas Vossa Excelência decidiu no primeiro momento em corpus, no qual a mulher que estava associada ao tráfico, se eu não me engano, ela possuía, se eu não me engano, entre 8 ou 11 filhos. E um destes filhos era uma criança com tenra idade, se eu não me engano, com idade inferior a 2 anos. Portanto, não podem ser utilizados como precedentes num crime de homicídio praticado sob as circunstâncias aqui tratadas. Meu parecer é pela denegação da ordem. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu sou o relator desse habeas corpus, cumprimento mais uma vez o doutor Anderson pela sustentação oral bastante clara, bastante objetiva, e o doutor Marco Antônio. Bom, os fatos ficaram bem delineados. O caso é de uma tentativa de homicídio qualificado, crime considerado hediondo, onde o paciente teria desferido um golpe de faca no abdômen da vítima. A prisão, na minha visão, foi bem fundamentada
e é necessária nesse momento. O fato do crime ser com violência contra a pessoa, tentativa de homicídio, justifica, a princípio, a manutenção da prisão. Embora não se diga, embora a defesa diga que não existe uma gravidade concreta, ela existe sim. A instrução ainda não começou, está designado com a data próxima e, nesse momento, eu acho que a preservação também da integridade física da vítima, que pode se sentir temerosa em depor se o réu estiver solto, e também o descrédito que pode causar ao judiciário uma soltura prematura de um acusado de crime tão grave, na minha visão, justificam a manutenção da prisão, tal qual determinou o eminente juiz da comarca de Itu. Muito rapidamente, então, meu voto é pela denegação da ordem. Segundo a desembargadora, Maria Tereza do Amaral está com a palavra. Cumprimento os nobres oradores e acompanho Vossa Excelência pela gravidade concreta do delito e pela inoportunidade, nesse momento, de trocar essa prisão cautelar por qualquer outra medida. Aliás, as outras medidas são utilizadas no caso de superada a necessidade da preventiva, não o contrário. Estou acompanhando Vossa Excelência para denegar a ordem, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Maria Tereza. Desembargador Xavier de Souza. Esse também é o meu voto, senhor presidente. Então, doutor Anderson, por votação unânime denegaram a ordem. Agradeço a presença do senhor e tenha um bom dia. Ótimo dia. Graças. Na sequência, terceira ostentação.